Estamos de volta com o Redação Novo Tempo para você que está acompanhando a gente em todo o Brasil, até fora dele. Bom, nessa semana teve um assunto que mexeu com muita gente nas redes sociais, foi um rebuliço. Um adolescente de 17 anos teve a testa tatuada com a frase "sou ladrão e vacilão" em decorrência de um suposto roubo de bicicleta. O jovem foi torturado por dois homens, um tatuador e o outro, que é um pedreiro, que gravou o vídeo da ação criminosa. Um conhecido do adolescente criou uma vaquinha na internet para pagar a remoção da tatuagem e sofreu ameaças. A página também virou alvo de informações mentirosas que diziam que a vaquinha era uma farsa. Bom, eu tenho certeza que todos vocês acompanharam isso, você aí de casa Sim. também acompanhou. E eu vou ser sincero, independentemente do que a gente fale aqui, com certeza vai ter reclamações nas redes sociais, porque os dois lados da moeda, tanto aqueles que estão falando algo a favor do pessoal que tatuou na testa do garoto, quanto aqueles que são contrários a isso, estão com opiniões assim quentíssimas no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todos os lugares. Vocês acompanharam isso e a pergunta é o seguinte, essa situação toda foi considerada como um crime, até porque os dois, o tatuador e o rapaz, foram presos. Mas como é que vocês viram toda essa situação? Primeiramente, vamos colocar aqui, da questão da justiça com as próprias mãos. Vamos começar por aí. Essa situação da justiça com as próprias mãos é algo que faz parte do ser humano, não? É porque a gente está muito revoltado, que a justiça não acontece, a gente tem que fazer alguma coisa mesmo? Ou não, o negócio é esperar mesmo? Essa pergunta dá até medo de responder. Gente, aconteça o que acontecer, a legislação está aí para dizer o que é certo e o que é errado. A justiça disse que foi errado, né? Tortura é crime. Por isso que a gente tem um código penal, a gente tem uma legislação que é justamente para colocar um termômetro, um padrão, não sei se é o termo correto que eu estou dizendo, porque o que é justiça para mim pode não ser justiça para o Felipe, por exemplo. Porque ele sofreu de um lado, eu sofri de outro, se a gente tiver algum problema. Então, se isso for avaliado aos meus olhos do que é justiça, o tanto que eu devo aplicar a punição, pelo tempo que eu acho que tem que ser, é diferente de um, de outro, de um, de outro. Por isso que a gente tem uma legislação que oferece esse termômetro, que equaliza a situação, e pessoas com técnica suficiente para avaliar, para ir lá colher provas, interrogar, perguntar, e eu não sei mais quais os outros recursos que pode ter, recurso audiovisual, qualquer recurso que seja, mas tem os recursos técnicos suficientes para chegar a um veredito, para chegar a uma conclusão. Agora, eu chegar e me colocar como justiceira, e aí a gente pode fazer um parêntese da palavra justiça, do que é justiça isso ou é vingança? Sabe o que é interessante? Você usou a expressão justiceiro, é uma coisa que a gente está tendo essa situação agora do menino que teve a testa tatuada, mas não é a primeira vez que a gente vê aqui, recentemente, situações em que a população faz justiça com as próprias mãos, né? O linchamento, amarra o cara no poste. No Rio de Janeiro, eu lembro de ter visto isso umas 2 ou 3 vezes. E se equivoca ainda, né? Como aconteceu com aquela mulher que era inocente. Isso, que matou a mulher lá. Isso acontece o tempo inteiro em comunidades no Rio de Janeiro. E aí, o que é que me chama a atenção nessa situação toda? A gente tem, daí nas redes sociais, aí tem gente que se revolta contra isso e tudo mais, mas eu tenho a impressão, e é uma impressão pessoal minha, que num inconsciente coletivo, ou seja, as pessoas não estão conscientes disso, mas de certa maneira, o ser humano ele apoia a justiça com as próprias mãos, no inconsciente coletivo. E por que eu falo isso? Um dos heróis de histórias em quadrinhos mais famosos de todos é o Batman. E você tem uma situação dessa nos quadrinhos em que a polícia da cidade do Batman está sempre indo atrás dele para prender ele, dizendo que ele não pode fazer justiça com as próprias mãos. Só que a gente está sempre torcendo para o Batman fazer... Por quê? Porque a polícia da cidade dele é corrupta, porque a justiça da cidade dele não funciona, libera os prisioneiros e tudo mais. E é por isso que sempre tem um apoio do Batman. E eu estou dando um exemplo, e a gente tem vários heróis de histórias em quadrinhos que tem isso. E aí a impressão que eu tenho é que, apesar de ter uma situação onde muita gente se coloca contra a justiça com as próprias mãos, lá no inconsciente
as pessoas estão pensando assim, cara, mas se a justiça não está funcionando com a polícia e com os tribunais e tudo mais, tem que fazer justiça de algum jeito mesmo, não interessa como seja. Isso é fogo, né, cara? Porque isso é assim, você está levantando uma questão que, na minha opinião, está na base, no caso brasileiro aqui, acho que é a matriz ali, né? É a matriz do problema. Formação. Mas é a matriz do problema. Só tá com o Brasil, né? Você tem um personagem desse que é de um outro lugares país. onde você não tem instituições que estão funcionando, né? Porque o que leva o cara a pegar o garoto que ele diz que roubou, que é um ladrão, porque ele não teve direito a devido processo legal, a ampla defesa, a um julgamento imparcial. E a bicicleta nem era dos caras. A um duplo grau de jurisdição, né, que é ser, de repente, condenado, inocentado, mas ter oportunidade de recorrer e tal. Ele não teve acesso a nada disso, né, que é um direito constitucional garantido a todas as pessoas. Mas me parece que... Por que surge esse tipo de situação no país, no nosso caso do Brasil aqui? Eu acho que é onde instituições não se fazem presente, né? A gente não tem o cara que tatua ladrão na cabeça de um garoto de 17 anos é porque ele acha, primeiro porque ele acha que vai sair impune. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ele tem a certeza de que, sendo aquele garoto ladrão mesmo ou não, ele tem a sensação de que ele jamais será penalizado pelo que ele está fazendo. Então, ele não confia na justiça, nas instituições e tal, né? E eu acho que o raio-x tem que ser mais por aí. Agora, é perigoso também a ideia da justiça com as próprias mãos, ou eu vou fazer a justiça sem confiar em instituições, sem confiar no Estado, sem confiar minimamente na justiça brasileira, né? É perigoso porque isso pode se voltar contra você a qualquer momento. Afinal de contas, né? Prática delituosa, crimes de uma maneira geral, todo mundo em algum momento às vezes acaba praticando. Você faz parte dessa sociedade. Você faz parte dessa sociedade. Então, quer dizer que é justo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma coisa maluca, tá? Mas você está com o seu carro, você teve um mal súbito, perdeu o controle do seu carro, atropelou uma pessoa em cima da calçada. Então, aí as pessoas agora vão se juntar e vão espancar você até você morrer. Porque é justo, né? Já que a gente não sabe se você vai ser preso ou não, se você vai ter um julgamento ou não, é justo que você seja espancado até a morte em praça pública. Sabe? Então, a gente tem que começar uma vez eu estive num lugar que estava rolando um lixamento público, porque o cara tinha atropelado uma mulher. Eu não vou nem discutir se estava certo, se estava errado, se é o pedestre e tal. A questão é, as pessoas lincham e fazem isso porque elas acham que não existe justiça, não existe uma averiguação. Então, existe uma diferença entre justiça e justiçamento, né? A gente tem visto isso, por exemplo, numa instituição tão cara que é o Ministério Público, né? A todos nós, é importante que a gente tenha um Ministério Público ativo, ele está desnudando aí tudo que está acontecendo da corrupção no Brasil, isso é ótimo, mas a gente tem visto um sentimento de justiçamento na população e em parte significativa dos integrantes do Ministério Público se aproveitando, por exemplo, da Lava Jato, né? A ideia de que vale tudo para prender corrupto, vale tudo. Se vale tudo para prender corrupto, para prender o político ou o empresário que está acabando com o patrimônio público e tal, se vale tudo para isso, vale tudo para outras coisas também, né? Mas então, eu quero a gente tem debitar. que, assim, você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, assim, eu sei que a população está ávida, tá? Por justiça. Nunca na história, gente, acabou de sair a condenação do Sérgio Cabral, 14 anos de prisão em um dos processos, tem mais 9. A gente sabe que a gente está tendo uma oportunidade nesse momento do país que é de, pela primeira vez na história do Brasil, político de alto escalão e empresário de alto escalão está indo para a cadeia. Isso é uma novidade num país como o Brasil. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque existem algumas garantias constitucionais que, se elas forem solapadas, a gente corre riscos sérios para frente aí num curto espaço de tempo, né? Dentro de uma justiça, por exemplo, que ela existe um ranço de autoritarismo muito grande na sociedade brasileira até hoje, e ele se cristaliza de maneira muito, muito clara, por exemplo, no judiciário. Então, a gente tem que tomar cuidado também. O judiciário tem que agir, tem que atuar, tem que ser duro, o Ministério Público tem que ter liberdade, mas garantias constitucionais não podem ser solapadas, senão... Sabe o que eu estava pensando, Felipe? Pode se lascar daqui a pouco, que essas causas, a provocação, muitas vezes,
que gera nas pessoas esse sentimento aí de vingança, né, que se falam justiça, tem que ser debitado da conta da mídia também. Esses programas policiais sensacionalistas que a gente tem, ele instiga esse sentimento de impunidade, esse sentimento de que bandido bom é bandido morto, esse sentimento de que a sociedade deve fazer alguma coisa, de que você deve fazer alguma coisa, já que cadê o policial? O bandido está solto, olha lá que absurdo. Isso acaba instigando, e é muito sério, porque a gente sabe como a mídia tem influência no pensamento, na formação das pessoas. Então, eu acho que um pouco dessa conta aí deve ser debitada de programas como esse que eu acabei de mencionar. E, de repente, fica aí uma sugestão, uma sugestão de que deveria olhar para esse tipo de situação. Talvez poderia ser um começo. Eu não estou dizendo que é a resolução do problema, mas pode ser, sim, significativo uma das causas. Agora, uma coisa que você falou de policiais e tudo mais, essa foi uma das polêmicas que foi levantada também, colocando um ponto aqui para a gente pensar também, ou pelo menos discutir. Muita gente falou assim, estão fazendo todo um alarde aí, falando do menino tal, que agora sofreu e tudo mais. Agora, quando morre um policial, não tem todo esse alarde. Então, por que está dando mais atenção para o bandido do que para o policial que está lá fazendo o serviço dele e de repente morre em serviço e tudo mais e ninguém fala nada? Eu lembro que até surgiu uma foto, um rapaz, ele foi assaltado, roubaram alguma coisa e aí deram murros nele e aí ele colocou uma foto dele do lado do garoto que teve a testa tatuada. Esse rapaz está com uma bandagem assim, está com o olho roxo e tal. Ele fala assim, bom, eu fui assaltado, apanhei e tudo mais, fui para o hospital, amanhã eu vou ter que trabalhar e tal, e ninguém está fazendo vaquinha para eu conseguir pagar essas minhas coisas. Não é um contraponto dessa situação também? Mas é complicado, porque veja bem, querendo ou não, a mídia ela quer coisa inusitada, que é um fato novo. É claro que essa situação específica, inusitada, como a gente viu desse jovem, e porque o vídeo viralizou via WhatsApp, vai chamar a atenção e vai cair no noticiário. E a questão da vaquinha é porque uma pessoa conhecida se sensibilizou pela situação, já que o jovem é um dependente químico e tem problemas mentais, que então resolveu fazer essa vaquinha para a galera ajudar, né, a remover isso daí. Porque imagina, tá na testa, né? É uma coisa absurda, né? Para sempre, é um trauma mesmo. Agora, o fato de que a vida do A, B, C, D, do João, da Maria, que está sofrendo, que de repente não ganha repercussão, eu acho que é comparar uma coisa bem diferente da outra. Mas como uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como é que a gente compara, por exemplo, o policial com um cidadão comum, por exemplo? Porque o policial, ele não fala por si e não age por si, pelo menos na teoria, né? Pelo menos. O policial, ele é representação ali do Estado, né? Do poder de polícia do Estado. Então, há uma desproporção de forças clara, né? Estabelecida. Por isso que existem direitos humanos. Por isso que existe uma fiscalização, ouvidoria da Polícia Militar. É por isso que existe isso, para você apurar e conseguir enxergar se caso... Porque, gente, concorda comigo que é muito mais fácil um policial cometer um abuso do que um cidadão comum? Dentro dessa relação de proporção? Porque ele está debaixo de uma farda, ele tem uma arma na mão. A princípio, até que se prove o contrário, se um policial te dá um tiro, ele te dá até que se prove o contrário, tá? Ele te dá um tiro porque ele precisou te dar um tiro. Então, peraí, a gente tem que avaliar essa desproporção de forças. Agora, isso não pode ser... Isso é uma coisa. Outra coisa, a gente não pode deixar de levar em consideração isso que você falou, porque o policial brasileiro, ele é mal pago, mal formado, e, de certa forma, em muitos casos, ele é um herói, porque ele está trabalhando debaixo de condições terríveis, né? E está se submetendo às vezes... Quantas vezes a gente não vê salvando vidas, né? Então a gente não pode também dizer que a polícia militar em si é violenta. Aliás, se o policial é violento e se a polícia militar é violenta, ela é violenta não só porque o cidadão especificamente é violento, né? Existe uma conjuntura de coisas que fazem com que uma sociedade inteira seja violenta, né? Concorda comigo? E de certa forma, é disso que a gente está falando aqui, né? Seria estranho, por exemplo, se a nossa sociedade inteira fosse uma sociedade pacífica, edênica, todos nós vivemos muito bem e nós temos policiais repressivos. Aí a gente tem que começar a falar, opa, o que está acontecendo, né? A gente tem polícia militar que dá tiro e mata pessoas em situações de gueto aí nas cidades. Tem alguma coisa errada, mas nós somos uma sociedade inteira violenta, padecendo de violência, inclusive o próprio policial.
Então, acho que a coisa é muito mais estrutural, mais complexa, do que simplesmente apontar, essa situação aqui fica mais fácil de resolver assim, né? Sim, gente, eu não sei se vocês também chegaram a esse pensamento. A gente olha para esses 2 torturadores e talvez até os condena em pensamento, né? Como pode esse absurdo, mesmo que o cara tivesse roubado, mas no caso, como o menino nem chegou pelo o que a gente soube nos noticiários, né? Um suposto roubo de bicicleta, a bicicleta nem era dos caras. Então a gente vê uma situação, parece assim, de maldade intencionada, gravar o vídeo, sabe? Divulgar. Só para deixar claro, tem muita gente que curtiu a ação do tatuador. Exatamente, aí é o ponto, Leite, que eu quero chegar. A gente olhou para os 2 torturadores, mas o tanto de pessoas que comentou nas redes sociais apoiando esses caras, inclusive sendo contra essa vaquinha, que esse menino não merecia essa vaquinha, porque se ele era um delinquente, que o largue, assim. Então, assim, esse pensamento, talvez as pessoas só não tiveram a chance de praticar uma tortura, mas que elas pensam e que acham que está correto, boa parte das pessoas pensam isso. E aí, voltando uma coisa que o Felipe falou no começo, que é, assim, os caras tiveram a coragem de filmar a ação que é criminosa, porque mesmo que você em casa apoie o que eles fizeram é inaceitável do ponto de vista legal. Você não pode forçar ninguém a fazer nada, principalmente numa condição como essa. Sequestraram, torturaram e tal, vale tudo. Cárcere privado. Cárcere privado, é muita coisa envolvida. Mas eles tiveram a coragem de fazer o filme e divulgar nas redes sociais porque sabiam que, primeiro, está na cabeça deles, primeiro, não vai acontecer nada com a gente. Segundo, vamos ser um apoio popular, porque nós estamos fazendo aquilo que as pessoas gostariam de fazer, sabe? E é esse o sentimento que é perverso e que é um sentimento perigoso, que daí retorna naquilo lá. Quando aconteceram das outras vezes esses casos de linchamento, e a gente falou muito sobre aquela moça do Guarujá que foi... assassinada, né? Falaram que ela estava matando crianças. Havia um burburinho nas redes sociais dizendo que ela era uma sequestradora de crianças, viram a mulher na rua e mataram. Eu fico pensando, e se a minha foto estiver rodando por aí? Nossa. E em algum momento eu estiver passando pela rua, vem um ajuntamento de gente e me espanca. Sem eu saber de nada. Sem direito de resposta, sem direito de defesa. E eu não sei de que forma a gente poderia fazer para que esse tipo de coisa seja coibida. Você não pode fazer isso, sabe? Isso é muito comum, falando sobre os boatos principalmente. A pessoa recebe uma foto, sei lá, tá a foto do Felipe Valente ali, estava na apresentação do show dele tocando violão e coloca, ó, este aqui é um assassino de bebês. Se você ouvir, cuidado. E as pessoas começam a replicar, nunca viram, não sabem de onde vem essa informação e vão replicando. E vai gerando na sociedade, na comunidade próxima, um medo. E é natural, né? Um medo de que, olha, se essa pessoa aparecer aqui, vai pegar meu bebê. Ou vai gerando aquele sentimento de, a gente tem que estar preparado. Se esse indivíduo surgir por aqui, a gente tem que dar um jeito, porque a gente tem que proteger os nossos. E esse sentimento que acaba se tornando uma coisa coletiva é prejudicial, porque aí a gente extrapola todos os pontos, a gente foge do limite, inclusive, que é legal, foge do limite do bom senso também, e acaba fazendo com que essa situação de violência se intensifique cada vez mais. E ela pode ser amplificada para qualquer lugar, né, cara? Então, por exemplo, então você só nega imposto de renda? Eu tô sabendo que você nega imposto de renda. Nossa, você está prejudicando o erário público, cara. Então você merece um soco na cara. É isso, então? Não dá, né? É isso, então? Não pode. Então você estacionou, placa, proibido estacionar. Cara, esse cara não poderia ter estacionado aqui. Vou furar o pneu dele. E quando ele chegar, eu vou quebrar a cara dele. Aí vamos ver, onde é que vai parar, que ponto né? vai isso? Que ponto vai? Então, ou o Estado é democrático de direito, por mais que nós temos milhares de problemas, por mais que o nosso país ainda, por mais que nós sejamos um país democrático do ponto de vista do voto e da escolha do cidadão, e não sejamos democráticos no acesso a questões universais, que é um outro problema, mas a gente precisa buscar a ideia, pelo menos a ideia, de que nós somos um Estado democrático de direito. Eu sei que não somos muito, eu sei que não somos muito de fato, mas a gente tem que buscar essa ideia e tem que lutar por isso, porque senão começa a valer tudo, né? Barbárie. Como diz o ditado popular, olho por olho, dente por dente. E o mundo inteiro vai ficar cego. Entendeu? Bom, a gente vai para o intervalo. A gente poderia ficar falando sobre esse tema por muito mais tempo, mas a gente vai para um rápido intervalo. E o Redação, na volta, debate sobre o aumento do trabalho infantil no Brasil e os impactos dessa dura realidade. O Redação volta já.